Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nossa leitura do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 9, a Semana Literal. Lembrando aos irmãos, eu vou ler apenas alguns trechos do capítulo e vou comentar. Recomendo aos irmãos a leitura completa do capítulo no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Patriarcas e Profetas, capítulo 9, a Semana Literal. Semelhante ao sábado, a semana originou-se na criação e foi preservada e trazida até nós através da história bíblica. O próprio Deus mediu a primeira semana como um modelo para as semanas sucessivas, até o final do tempo. Como todas as outras, consistiu de 7 dias literais, reafirmando a nós que desde o Gênesis, desde a criação, o Senhor criou a semana de 7 dias literais e nos mostrou como funciona cada dia, período de tempo de um pôr do sol ao outro. Completa-se um dia e ao final da semana, no 7º dia, o sábado. Na lei dada no Sinai, Deus reconheceu a semana e os fatos sobre os quais ela se baseava. Depois de dar o mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e especificar o que deve ser feito nos 6 dias e o que não deve ser feito no 7º. Ele declara a razão para assim observar a semana, apontando para o seu próprio exemplo. Percebam, Deus não deu o exemplo só de descanso no sábado, Ele deu o exemplo de trabalho em todos os outros dias. Deus deu o exemplo do que fazer e o que não fazer em todos os dias. Mas a admissão de que os acontecimentos da primeira semana exigiram milhares de anos fere diretamente a base do 4º mandamento. Representa o Criador a ordenar aos homens observarem a semana de dias literais, em comemoração de períodos vastos indefinidos. Isto não está conforme o seu método de tratar com suas criaturas. Torna indefinido e obscuro o que ele fizera muito claro. É a incredulidade em sua forma mais traiçoeira e, portanto, mais perigosa. Seu verdadeiro caráter se acha tão disfarçado que é tal opinião mantida e ensinada por muitos que professam crer na Bíblia. Percebam aqui uma coisa importante. O Senhor criou em 7 dias literais e hoje, principalmente com essa questão... Com essa questão do evolucionismo, em que a Terra demandou milhares e milhares de anos para chegar como está, que uma bactéria foi evoluindo. Essa ideia vem justamente para ferir o poder de Deus, para dar incredulidade ao poder de Deus, que como se Deus fosse incapaz de criar tudo em 6 dias. E muitas pessoas que creem na Bíblia, creem na palavra de Deus, que estão em igrejas, que estão dando aulas, que estão dando estudos, creem nessas mentiras e ensinam essas mentiras, acreditando estarem certas, de que demandou milhares e milhares de anos para que a Terra se formasse, quando o Senhor, com seu infinito poder, criou tudo em 6 dias. Nos faz duvidar do poder de Deus, nos faz duvidar da palavra. E com isso, tenta anular a base do 4º mandamento, a guarda do sábado. Porque se não foram dias literais, qual que é o dia que eu vou guardar? Como se fosse uma alegoria, um dia, milhares de anos. E ainda pegam a Bíblia para falar e justificar isso. Quando diz que para o Senhor um dia é como 1000 anos, falando de profecias, falando da volta de Jesus, que as pessoas julgam demorar. Pessoas pegam um texto e tiram do contexto.
devemos ter muito cuidado com essas doutrinas de demônios. A Bíblia não admite longas eras em que a Terra vagarosamente evoluiu do caos. De cada dia consecutivo da criação, declara o registro sagrado que consistiu de tarde e manhã. Como todos os outros dias que se seguiram, no final de cada dia, o resultado da obra do Criador. Após cada dia, o Senhor viu o resultado de sua obra e via que era bom, o que ele havia feito era bom. A Bíblia não dá margem de dúvidas para períodos de longos gigantescos, para evolução, mas o homem e sua finita sabedoria limitada quer dar uma ajudinha a Deus, aquilo que ele não consegue fazer, ele quer explicar Deus com a sua sabedoria. Pretendem geólogos achar prova na própria Terra de que ela é muitíssimo mais velha do que ensina o registro mosaico. Ossos de homens e animais, bem como instrumentos de guerra, árvores petrificadas, etc. Muito maiores do que qualquer que hoje exista. O que tem existido durante milhares de anos. Foram descobertos e disto conclui-se que a Terra foi povoada muito tempo antes da uma era referida no registro da criação, e por uma raça de seres grandemente superiores em tamanho a quaisquer homens que hoje vivam. Percebam, descobrem fósseis, árvores diferentes de tudo que conhecemos, homens muito maiores, árvores que parecem rochas, e aí colocam essas ideias falando que olha aqui o que existiu antes da criação, antes do ser humano, antes da criação bíblica, né? Antes do ser humano como nós conhecemos hoje. Quando ignoram completamente a palavra de Deus, porque senão saberiam que tudo isso foi obra da criação de Deus e que foi destruído no dilúvio. Aqueles que tão confiantemente raciocinam acerca de suas descobertas não têm uma concepção adequada do tamanho dos homens, animais e árvores anteriores ao dilúvio, ou das grandes mudanças que então ocorreram. Restos encontrados na terra dão prova de condições que em muitos aspectos diferiam do presente. Então é justamente isso. Não conhecem como era o ser humano, a terra e todos os animais antes do dilúvio, então quando encontram esses fósseis falam, olha só como era tudo diferente, quando na verdade, de fato era diferente, mas não porque milhares de anos transformou, ou porque uma outra raça povoou, mas sim porque foi destruído pelo dilúvio. Nos dias de Noé, homens, animais, árvores muitas vezes maiores do que os que hoje existem foram sepultados e assim conservados como prova para gerações posteriores de que os antediluvianos pereceram por um dilúvio. A prova de que a Bíblia está certa, eles pegam e tentam modificar, pegam e tentam destruir, pegam e tentam adaptar as suas teorias. Era o desígnio de Deus que a descoberta dessas coisas estabelecessem fé na história inspirada. Mas o homem, com seus vãos raciocínios, caem no mesmo erro que caiu o povo anterior ao dilúvio. As coisas que Deus lhes dera como benefício, mudam eles em maldição, fazendo delas mau uso. Ou seja, Deus nos deixou uma prova e aí o ser humano, com a sua ideia errada, transforma uma bênção de Deus, que é para uma comprovação de Deus, em uma maldição, querendo desvirtuar a verdade. É uma das armadilhas de Satanás levar o povo a aceitar as fábulas do ateísmo, pois ele pode assim obscurecer a lei de Deus, em si mesma muito clara, e tornar audazes os homens para se rebelarem contra o governo divino. Seus esforços são especialmente dirigidos contra o quarto mandamento, porque tão claramente aponta para o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. E se nós vermos o quarto mandamento lá em Êxodo 20, nós vamos comparar com Apocalipse 14, verso 6 e 7, mostrando claramente
o Deus criador do céu e da terra, o Deus criador de Gênesis, uma semana literal de 7 dias, com o sábado da criação. Todas essas mentiras, todas essas fábulas, esses erros sendo colocados dentro das escolas hoje, vão justamente contra o assim diz o Senhor, para desvirtuar as pessoas e as levarem ao erro. Há um esforço constante feito com o fim de explicar a obra da criação como resultado de causas naturais. E o raciocínio humano é aceito mesmo pelos cristãos professos em oposição aos claros fatos escriturísticos. Muitos há que se optam ao estudo das profecias, especialmente a Daniel e Apocalipse, declarando serem tão obscuras que não podemos entendê-las. Contudo, essas mesmas pessoas recebem avidamente as suposições dos geólogos, em contradição com o registro mosaico, mas se aquilo que Deus revelou é tão difícil de entender, quão incoerente é aceitar meras suposições com relação àquilo que ele não revelou. Percebam, aquilo que a palavra revelou, dizem que é difícil, que é obscuro, que não dá para compreender. Agora, quando vem um especialista, um cientista, um geólogo, alguma coisa falando qualquer asneira, aceitam de imediato, porque olha que pessoa estudada falando alguma coisa. Vocês vão se lembrar quando nós estudamos o dilúvio, e se os irmãos leram também, tem reforçando isso mais vezes no capítulo completo, o capítulo 7, que fala do dilúvio. Por muitas vezes eles chamaram, principalmente quando os animais, as aves cobriram o céu, os animais saíram da mata e entraram na arca de 2 em 2, chamaram os filósofos, chamaram os sábios daquela época, para que eles explicassem, e eles não conseguiram explicar. Quando Noé pregava que viria o dilúvio, chamavam esses sábios, esses filósofos, para perguntar se aquilo era impossível, e eles falavam que aquilo era impossível. A sabedoria humana querendo se sobrepor à sabedoria de Deus. E você temos que tomar cuidado com isso. Se o assim diz o Senhor nos diz uma coisa, devemos crer e confiar. Não sei como, mas se o Senhor disse que assim foi, assim é e assim será, devemos confiar. Deus permitiu que uma inundação de luz fosse derramada sobre o mundo, tanto nas ciências como nas artes. Mas quando professos cientistas tratam esses assuntos com um ponto de vista meramente humano, chegarão certamente a conclusões errôneas. Pode ser inofensivo pesquisar além do que a palavra de Deus revelou, se nossas teorias não contradizem fatos encontrados nas Escrituras. Preste atenção nisso. Pode ser inofensivo pesquisar coisas que a palavra não revelou. Mas aqueles que deixam a palavra de Deus e procuram explicar suas obras criadas por meio de princípios científicos estão vagando sem mapa nem bússola em um oceano desconhecido. Quando nós não compreendemos alguma coisa da palavra, mas nós queremos explicar com a ciência humana, temos a cair num oceano desconhecido. Tentamos mudar a palavra de Deus para aquilo que nós acreditamos. E é disso que surge a teoria que um dia é como muitos dias na criação. Cada dia é um período de tempo gigantesco. Teorias humanas sendo colocadas ali para explicar aquilo que não conseguem achar, vagando num oceano sem mapa, nem bússola. Os que duvidam da exatidão dos registros do Antigo e do Novo Testamento serão levados um passo mais e duvidarão da existência de Deus. E então, tendo perdido sua âncora, são abandonados a baterem de um lado para o outro nas rochas da incredulidade. Percebam que isso é um primeiro passo para negar a existência de Deus. E depois, se nós aceitarmos isso, se nós acharmos que essa é a verdade, iremos ficar vagando sem rumo no mar da incredulidade.
A Bíblia não deve ser provada pelas ideias científicas dos homens. O saber humano é um guia indigno de confiança. Céticos que leem a Bíblia por fim de cavilar podem, mediante uma compreensão imperfeita, quer da ciência, quer da revelação, pretender achar contradições entre elas, mas corretamente entendidas, estão em perfeita harmonia. Sempre a palavra de Deus está em harmonia com a ciência, sempre a palavra de Deus está em harmonia com a história, mas quando eu procuro encontrar contradições, quando eu procuro colocar sabedoria humana ali dentro, eu tento a desviar o foco, eu tento me afastar da verdade e vou sendo jogado nesse mar desconhecido, sem rumo, sem um norte, sem conhecimento, e acabamos aceitando qualquer coisa. Quando eu estava cursando minha primeira faculdade, tinha um amigo católico que nasceu na igreja, trabalhava na igreja, e era claro que ele tinha uma fé genuína naquilo, acreditava naquilo, e ele não conseguia compreender como o brasileiro é, e a gente teve uma discussão assim, eu não era adventista na época, que o brasileiro aceita tudo. A pessoa diz que é católica, mas acredita em espírito e faz oferenda para Iemanjá, pula ondinha, tudo. Quando nós não temos uma base sólida, por mais que uma base no erro, como ele estava no erro, de confiar na igreja romana, ele compreendia que essas outras coisas eram erros, que não estavam sustentados na palavra, que eram demônios, doutrinas de demônios. Mas a maioria, e isso eu falo do brasileiro em si, sai acreditando e abraçando de tudo. Abraça espiritismo, abraça catolicismo, abraça o neopentecostalismo, abraça tudo, abraça candomblé, orixás e tudo tá. Porque não tem uma base sólida. Porque acreditam em tudo o que falam. A pessoa fala alguma coisa, não pesquisa, aceita tudo e traz para dentro e vira essa bagunça que nós vemos hoje. Por isso tantas igrejas existem, cristãs e não cristãs. Contudo, homens de ciência julgam poder compreender a sabedoria de Deus, aquilo que ele fez ou pode fazer. A ideia de que ele é restrito às suas próprias leis prevalece largamente. Como pode, do nada, surgir algo? Para mim e para você, seres humanos, é impossível, mas para o Senhor, tudo é possível. O Senhor não precisa de matéria para criar. O Senhor não precisa de uma madeira para fazer uma casa, se ele assim quisesse. Ele faria a casa de madeira sem a madeira. E a madeira surgiria já em seu formato. Porque o Senhor tem o poder para isso. Mas nós, com nossa sabedoria humana, quando queremos explicar Deus com as nossas limitações, tendemos a limitar Deus e o poder de Deus. Não crer no sobrenatural, não compreendendo as leis de Deus ou o seu poder infinito para executar sua vontade por meio deles, conforme é usualmente empregada a expressão leis da natureza, compreende o que o homem tem podido descobrir com relação às leis que governam o mundo físico, mas quão limitado é o seu conhecimento e quão vasto é o campo em que o Criador pode operar, em harmonia com suas próprias leis e, todavia, inteiramente além da compreensão de seres finitos. Nós achamos que conhecemos todas as leis que regem o universo. E nós, pelo nosso conhecimento limitado, tentamos limitar Deus a isso. Mas quando Deus é muito maior, muito mais infinito e muitas coisas que nós não conseguimos compreender, o criar o nada, criar algo de nada, que é impossível para nós, que é contra a ciência que nós compreendemos, é possível para Deus porque está numa ciência além daquela que nós conhecemos. Não é por causa de um poder inerente que ano após ano a Terra produz seus dons e continua seu movimento ao redor do Sol. A mão de Deus guia os planetas e os conserva em sua posição
marcha ordenada através do céu. É o Senhor que controla tudo. Se há verão, inverno, se há sol, chuva, se há um dia após o outro, se a Terra está girando a sua rotação no seu eixo, a rotação no seu eixo, a transladação em torno do Sol, se a Lua faz esse movimento em volta da Terra, tudo é controlado pelas mãos do Senhor. Deus é o fundamento de todas as coisas, toda verdadeira ciência está em harmonia com suas obras, toda verdadeira educação conduz à obediência ao seu governo. A ciência desvenda novas maravilhas à nossa vista, faz altos voos e explora novas profundidades, mas nada traz de suas pesquisas que estejam em conflito com a revelação divina. A ignorância pode procurar opiniões falsas a respeito de Deus, apelando para a ciência, mas os livros da natureza e a palavra escrita derramam luz um sobre o outro. Tudo que o homem vai descobrindo na ciência, o Senhor já o sabia e o Senhor já o deixou ali para que assim descobríssemos. Nenhuma mente finita pode compreender completamente a existência, o poder, a sabedoria ou obras do ser infinito. Nenhum ser humano é capaz de compreender nem por completo a existência de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus ou as obras de Deus. Não importa o quanto estudemos, não importa o quanto busquemos, nós temos ciência que durante toda a eternidade, quando estivermos na eternidade, salvos, enfim, livres do pecado, iremos estudar e buscar cada vez mais o amor de Deus e cada vez mais Ele irá se revelar. Não é esgotado, não tem fim a descoberta do amor de Deus e todas as outras coisas que procedem do Senhor também. Não vamos conseguir jamais compreender seu poder em sua totalidade, a sua existência em sua totalidade, e vamos continuar estudando e vamos continuar aprendendo. O mais poderoso intelecto da Terra não podem compreender a Deus. Os homens podem estar sempre a pesquisar, sempre a aprender, e ainda há, para além, o infinito. É impossível saber de todas as coisas. Então, vamos continuar estudando aqui, vamos continuar aprendendo, e durante toda a eternidade vamos continuar estudando e aprendendo. É impossível aprender e compreender o Senhor em sua totalidade. Para a gente encerrar o último texto, aqueles que tomam a palavra escrita como seu auxílio conselheiro encontrarão na ciência o auxílio para compreender a Deus. Aqueles que tomam a palavra de Deus como conselho vão ver na ciência a revelação se mostrando. As suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Pelaquilo que é criado, pelaquilo que nós vemos, podemos observar a divindade de Deus e o seu poder manifesto a nós. Não há por que duvidar que o Senhor tem atuado, que o Senhor atuou, que o Senhor continuará atuando sobre esse planeta, sobre as nossas vidas. Não há por que aceitar teorias humanas que vão contra o que o Senhor nos revelou. Acreditamos em alguém desconhecido que não sabemos a procedência, não sabemos os interesses, mas um Deus que nos ama, que quer nos salvar. Rejeitamos ou desconfiamos, ou por não compreendermos, colocamos dúvidas. Cabe a mim e a você tomarmos uma decisão hoje do que queremos para as nossas vidas. Servir a Deus, fazendo a sua vontade, aceitando a sua palavra, e naquilo que nós não compreendemos, aceitar pela fé, ou aceitar teorias de desconhecidos que não sabemos os propósitos, que podem nos levar à incredulidade, à ruína e à perdição eterna. Vamos ficar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida,
deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira acrescentar, deixa nos comentários. Pedidos de oração, nos comentários estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor. Obrigado, Pai, porque mais uma vez podemos estudar a Tua Palavra. Pai querido, o Senhor nos revelou tantas coisas. Muitas nós nem conhecemos ainda, precisamos estudar mais para encontrá-las. Muitas nós não compreendemos, Senhor. E às vezes há na ciência as demonstrações e explicações para isso. Pai querido, por favor, nos ajude, nos instrua, nos capacite a compreender a Tua vontade, a Tua verdade, a aceitá-la em nossas vidas, Senhor, e a proclamar a Tua verdade. Para honra e glória do Teu santo nome, Senhor amado. Que o Senhor não nos deixe dúvidas do Teu caráter, do Teu amor, do Teu poder, Senhor amado. Por favor, Senhor, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.